Pai de Deus, uma boa tarde a todos. Eu vou ler aqui uma palavra bem conhecida, aos Hebreus 11, primeiro. Louvado seja Deus, com guia a força do Espírito Santo. A natureza da fé é o exemplo da fé, é tirado do Velho Testamento. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se espera e as provas das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, fora criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladaras, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradaras a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é galardoado que o busca. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Glória a Deus. Aqui diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Glória a Deus. Assim diz o Senhor: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó. Glória a Deus, herdeiro como ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor de Deus, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz já fora da idade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim diz o Senhor: porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Pelo que também de um, e é esse já amor tecido, descedeiras, tanto em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumeráveis que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem teres recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaras que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isto dizem claramente mostra que busca uma prática. E se na verdade se lembrasse daquela donde havia saído, teria oportunidade de tornar. Amém. Glória a Deus. Assim diz o Senhor:
mas agora deseja um melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha dele, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Pela fé ofereceu a Abraão Isaque, quando foi provado. Louvado seja Deus. Assim diz o Senhor: se aquele que receberas a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito em Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Louvado seja Deus. Dais também em figura, ele o recomprou. Assim diz o Senhor que pela fé Isaque abençoou Jacó e Esau no tocante às coisas futurosas. Louvado seja Deus. Assim diz o Senhor que pela fé Jacó proximou da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encontrando a porta do seu baldão. Assim diz o Senhor que pela fé José aproximou da morte e fez a menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seu osso. Assim diz o Senhor, aqui no versículo 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escolhido 3 meses por seu pai, porque viras que era um menino formoso, e não temerá o mandamento do rei. Assim diz o Senhor, que pela fé Moisés, recusou-se, chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza vitupérios de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Assim diz o Senhor aqui no versículo 27, que pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vento invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a pensão do, glória a Deus, do sangue, para que o destruído dos primogênitos lhe não tocasse. Assim diz o Senhor que pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que intentados engepício se afogaram. Louvado seja Deus. Então, até aqui. Amém? Que Deus abençoe essa tarde, essa palavra linda, maravilhosa. Glória a Deus. Se tiver algum enfermo por essa leitura da Bíblia, a palavra, que Deus liberta em nome do Senhor Jesus. E uma boa tarde e Deus abençoa todos.